Olá a todos, aqui é André Luiz, estamos em mais um podcast do Esquenta, do Encontro Nacional. Hoje com uma presença especial do pesquisador Fabiano Schottoli. Ele é químico, mestre em habitação, materiais e tecnologia, tem uma larga experiência internacional e hoje e ultimamente vem dirigindo aí como gerente técnico do Laboratório de Materiais do IPT. Também temos hoje a presença do nosso grande diretor, Rafael Teixeira, do grupo Rafa Entulho. E hoje vamos discutir, dando continuidade aos nossos bate-papos, às nossas provocações, falando sobre a questão da reciclagem de resíduos da construção civil. Seja bem-vindo, Fabiano. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fico feliz sobre o tema resíduos de construção, a parte da reciclagem. Tema tão importante, relevante, não só para o estado de São Paulo, mas como o país, até mesmo pelo mundo. E agradeço aí mais uma vez também a presença de vocês, tendo a paciência de ouvir um pouco mais a respeito do IPT. No momento eu estou como gerente técnico do Laboratório de Materiais para Produtos de Construção, faz parte da unidade de habitação e edificações. E, historicamente, o resíduo que muitos consideram como lixo se tornou o coproduto, um dos principais produtos da construção civil. Perfeito. Rafael? Boa noite, André. Boa noite, Fabiano. Fabiano, obrigado pela presença. A sua presença aqui vai contribuir muito para as usinas de reciclagem de resíduos, entender mais sobre os laudos, a qualidade que o agregado deve ter. Muito obrigado por compartilhar sua experiência com a gente. Perfeito. E essa experiência já traz conceitos, que às vezes a gente, no nosso discurso do dia a dia, Rafa, a gente perde. Na verdade, não perde, a gente não está se apropriando, que é o conceito de coproduto, hoje muito utilizado. Diante até dentro desse conceito, professor, vou te chamar de professor porque pesquisador é um grande professor, ele precisa se apropriar muito de conteúdo. Existe uma escassez hoje do agregado natural, de pedreira, de porto de areia? Como que o Instituto de Pesquisa, você como pesquisador, olha para isso? Existe uma escassez nesse mercado? A tendência é começar a ter uma escassez. E cada vez mais, por exemplo, vou dar um exemplo. Rio Tietê, o grande Rio Tietê, que fornecia grandes jazidas de extração de areia, hoje, por exemplo, está praticamente proibido extrair. Então, é um grande exemplo no nosso redor de que a gente precisa encontrar uma alternativa. O Brasil é um país continental, então ele tem muito território, muitas alternativas, é atrativo para a mineração, mas cada vez mais, uma hora isso acaba. E antes que acabe, a gente tem que procurar as alternativas. O IPT, nesse sentido, tem buscado justamente na geração dos resíduos, tanto na mineração quanto também na indústria, uma fonte alternativa para a substituição dos produtos tidos como os naturais. Então, com certeza, isso daí é fatal, é um caminho sem volta. O aumento do consumo vai obrigar a fazer isso. Então, nos resíduos estão uma fonte assim preciosa, de uma alternativa preciosa, e há décadas a gente tem trabalhado nesse sentido mesmo. Perfeito. E dentro dessa linha do IPT, o IPT é um instituto de pesquisa que está vinculado a uma universidade, tem um papel acadêmico muito importante. Qual a contribuição da academia hoje na avaliação de vocês em relação aos resíduos da construção civil? Então, o IPT, historicamente, ele nasceu dentro do gabinete de materiais, e depois de 76 se tornou uma SA. Então, assim, estamos sempre colados da universidade, por causa da questão territorial. E a universidade, a academia, ela tem um papel importantíssimo, que é justamente, dentro do conhecimento que nós temos de TRLs, tornar a questão da pesquisa básica e alavancando a pesquisa e chegando justamente na parte, inclusive até no estudo de viabilidade. A academia, desenvolvendo os estudos de base, torna possível que um instituto como o IPT, junto com o conhecimento da academia e junto com a academia, torna a pesquisa básica junto para a parte tecnológica também. Então, ele começa a avançar para poder aproximar, inclusive, o conhecimento que se tem dentro das universidades mais próximos das empresas. Então, é importantíssimo esse elo, esse papel. E o IPT tem feito muitos trabalhos justamente nesse sentido.
Por exemplo, na parte de resíduos de construção, nós temos diversos trabalhos acadêmicos, né? Teses de doutorado, de mestrado, algumas práticas pontuais de empresas, mas que, por exemplo, dentro da academia se limita por causa do tamanho do recurso que se tem dentro da universidade para alavancar essas coisas, muito a nível de laboratório, né? Então, quando se busca, por exemplo, um conhecimento para poder avançar, muitos procuram um IPT porque existe também a escalabilidade das coisas, né? Dos processos, né? Então, o IPT ele acaba sendo esse elo. Também sempre junto, né? Que hoje em dia a palavra parceria, né? Sim. Tem que existir a parceria, tanto com a universidade, né, e quanto a indústria. O IPT ele consegue ligar essas coisas e fazer a coisa ir para frente, a coisa acontecer também. Até mesmo que o conceito bem moderno, viu, Rafa, de desenvolvimento econômico na Europa, por exemplo, a academia tem que estar muito presente, né? O mercado hoje ele exige cada vez mais a expertise da academia. E aí, diante disso, professor, será que mesmo assim ainda não tem uma distância aí da teoria da academia ou das poucas práticas, pelo menos na questão da construção civil, e a realidade do mercado? Ainda não tem uma distância em relação a isso? Existe uma distância, né? A distância é um pouco provocada pelo conhecido Vale da Morte dentro das TRLs, né? Então, você imagina que você tem a TRL 1, 2 e 3, fica muito nessa questão da conhecimento de base, né? Quando você quer fazer um desenvolvimento de tecnologia e a demonstração da tecnologia, muitas das vezes as empresas encontram a dificuldade de financiar isso pela insegurança, porque vamos partir do princípio que as empresas são movidas com capital, tem que fazer a captação disso, e tem a insegurança, será que isso vai dar certo ou não dá? Funciona muito bonitinho dentro de um tubo de ensaio, mas será que na hora que eu coloco isso dentro de uma planta industrial, será que eu não vou ter um problema de escalabilidade? Então, o que acontece? Aí vem os recursos de fomento. Há anos atrás, os recursos de fomento do governo, muitos deles ficavam muito nessa base da pesquisa acadêmica, né? E eles começaram observando as práticas mundiais, né, de inovação, né? Tem a P, E, D e agora a I, que é a inovação, né? O I que foi incluso nesse pacote. Quando fala em questão de inovação, ele está enxergando melhor a empresa. Então, as próprias fontes de fomento têm evoluído e têm buscado mais aproximação com a empresa. E aí, justamente, é onde que eles conseguem pegar a TRL 4, 5, 6, que precisaria de uma demonstração e entregar na porta da empresa uma coisa um pouco mais factível para ele fazer a captação do capital para poder implementar na empresa. Explica para o nosso ouvinte o que é TRL. A TRL é os níveis de desenvolvimento tecnológico, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, tem financiamentos do FINEP, a própria FAPESP evoluiu para o PIP, por exemplo, para poder se aproximar mais do financiamento com empresas. Tem o próprio Embrapi, que é uma fonte do governo federal, né, que paga pelo menos assim, até metade do desenvolvimento do projeto. Tendo o caráter de inovação, o próprio Embrapi ele banca junto com a empresa, né? Então, essas coisas atraem a empresa, então compartilha o risco, né? Ela não fica 100% no financiamento sozinha ali, correndo todo o risco. O governo ele faz isso. Isso não é de hoje. Por exemplo, não existiria empresas, por exemplo, como a Petrobras, não existiria as primeiras siderúrgicas no país se o governo não tivesse dado o primeiro ponto, né? Para poder outras empresas falar, olha, o país vale a pena investir, olha, já tem tecnologia embarcada, né? Então, quando fala assim, por que a questão da tecnologia, a academia não consegue levar isso para dentro da empresa? Porque existe esse abismo. E essa ponte, quem tem que construir são instituições que a própria universidade, junto com o Instituto ICTs, né? Institutos de Ciência e Tecnologia, como o IPT, junto com a empresa, juntando, amalgamando essa coisa, né? Como se diz, produzindo concreto, né? Legal. Uma fornece o agregado, outra fornece água, outra fornece cimento. Quer dizer, as 3, 4 que estão junto ali, embarcar para tornar o concreto real, né? Então, eu estou fazendo uma analogia, uma brincadeira, perfeito. Justamente para... Concreto bem resistente de resíduo da construção civil. Isso. Quem sabe, né? Mais para frente, assim, a gente começar a ter um aculturamento melhor, porque o uso é viável. A questão mais cultural mesmo. Fabiane, quando a gente fala de construção civil, a atividade que mais consome recurso natural e a atividade que mais gera resíduo, né?
Então, viabilizar soluções nessa área, na gestão de resíduos, produzindo produtos que podem retornar para a construção civil, sem dúvida nenhuma você mata 2 coelhos aí com uma cajadada, né? Com certeza. Você resolve o problema do resíduo, totalmente transformado. Hoje tem empresas fazendo, a própria Rafa Entulhos, ela tem uma gestão chamada Gestão 90+, que visa reciclar 90% de todo o resíduo que ela coleta. A Rafa Entulhos faz 10 mil coletas todos os meses, 40 mil metros cúbicos de resíduo, e ela recicla 90% disso, através de uma gestão correta do resíduo que começa lá no canteiro de obra. Então, e sem dúvida nenhuma, sempre de olho em trabalho como vocês vêm trazendo, que sempre amplia, e isso é importante, ampliar a aplicação e uso desses produtos obtidos através do tratamento de resíduo. Perfeito. E lembrando a todos que esse é um esquenta, né, Rafa, do Encontro Nacional, né? A gente vem discutindo essa semana vários temas. Hoje, a questão da tecnologia, o papel dos institutos de pesquisa, a questão do desenvolvimento, da inovação, né? O professor Fabiano vem trazendo para a gente essa experiência, no caso do Instituto, o IPT, mas também se estende a vários outros institutos de pesquisa. E quem quiser se inscrever, aproveite, www.abrecom.org.br. Professor, ainda nessa linha, para os nossos ouvintes, tem bastante donos de usina, empresas, enfim. E para eles é bem distante essa possibilidade que o senhor falou. Hoje, tem algum edital aberto, alguma linha que o senhor poderia explicar ou dar um exemplo? Tem uma linha aqui assim, assado, que se trouxer o aspecto da inovação, porque não necessariamente é o resíduo, Rafa, mas a perspectiva de inovação. Né? A perspectiva de inovação ela pode ser fomentada. Tem algum exemplo concreto que a gente pode falar para o nosso ouvinte? Tenho. Assim, uma coisa assim, bem ilustrativa, assim, da questão da invenção, da inovação, né? Da criação da atividade inventiva, né? Como se diz quando você fala em propriedade intelectual, da inovação, né? Que assim, a gente ouve muito a questão da invenção. Quem que é a mãe das invenções? A necessidade, né? E a gente esquece muitas das vezes do pai, né? O pai é os recursos, são os materiais, né? Então, por exemplo, eu vejo assim, por exemplo, o resíduo de construção é o material. Né? Qual que é a necessidade? Você tem que juntar essas duas coisas. Então, vou dar um exemplo bem prático, por exemplo. As usinas têm um problema, por exemplo, na questão da absorção. Né? A absorção do resíduo de construção é maior, então existe toda uma questão... Absorção de água. Absorção de água, Perfeito. isso. Então, absorção de água, então você pega um agregado natural, o agregado reciclado ele tem essa maior absorção. Então, vamos imaginar, falar, poxa, como resolver esse problema? Por exemplo, um projeto, no caso, por exemplo, o Embrapi, poderia ser um caminho, né, para desenvolver, de repente, uma ideia, aditivo, né, desenvolver um aditivo, algo, né, que faça essa modificação no agregado reciclado. E, por exemplo, o Embrapi poderia financiar, por exemplo, até metade desse projeto. Legal. Por exemplo, a gente tem algumas pesquisas básicas que já tentaram fazer isso. De repente, só que na hora que você vai colocar em prática, não consegue. Então, aí, de repente, um projeto Embrapi poderia incrementar o que se tem de conhecimento, trazendo uma inovação, trazendo novo uso, uma outra forma de abordagem, então, a utilização do resíduo de construção, para esses recicladores, né? Porque aí você consegue aumentar a demanda, de repente, para produzir concretos com maior desempenho, né? Para poder controlar também a quantidade de água-cimento, né? Porque senão, se você exagerar demais na água-cimento, você não consegue. Né? Então, estou dando um exemplo, tá? Bem assim de bate-pronto. Perfeito. Um dos nossos podcasts, né, Rafael, que a gente teve nessa semana foi discutir a 15.116, que é a norma que traz a possibilidade da utilização de uma porcentagem de agregados reciclados base concreto para atividade de função estrutural. Como que a academia olhou para essa norma? Eu sei que o IPT participou dessa discussão também. Como que vocês estão avaliando isso? Esse caso foi um dos colegas da parte da engenharia que estão trabalhando mais. Né? Tem um colega lá que, por exemplo, tem 2 colegas, né? Um é o Rafael Baldusco, que trabalha diretamente, ele é engenheiro, trabalha muito ligado ao uso do agregado reciclado, né? E também tem o outro colega, o Valdeci Parcione, que é químico, também, né, rodou alguns projetos, né? Então, isso daí eles têm discutido, eu acredito que têm discutido bastante, né?
E o uso, a prática de uso, por exemplo, do resíduo em substituição, aí teria que fazer um trabalho um pouco mais amplo, né? Porque assim, eu vejo que também a construção civil ela precisa ter um certo cuidado por causa justamente da obediência das normas, né? Então precisaria fazer um trabalho mais amplo. Mas eu acho que o pessoal lá tem trabalhado nisso daí, tem estudado, né, algumas alternativas, né? A própria, eu acredito também que a academia também está avançando nessas coisas, né? Então precisaria ter uma maior profundidade de estudo para poder ampliar mais o uso dessa possibilidade. E André, ontem nós discutimos com o Valmir a aplicação do agregado reciclado em pavimentação, que, ao meu ver, é a aplicação que mais utiliza agregado reciclado hoje. E hoje nós estamos falando de uma aplicação nobre para o agregado reciclado, até para uma fabricação de argamassa, enfim, para a fabricação de artefatos. Discutir essas aplicações são extremamente interessantes para aumentar a chance da usina comercializar o seu agregado reciclado. Olhando para o produto, professor, quais são os vilões? Né? Porque a gente está lidando com resíduo que tem uma variabilidade muito grande, ele tem origens de contaminação ou riscos de contaminação e ele não tem homogeneidade do ponto de vista granométrica ou do ponto de vista de composição. Do ponto de vista da academia, quais são os vilões que o resíduo da construção civil tem? Então, mas justamente alguns desses pontos que você acabou de dizer. Você acabou de fazer a pergunta e dando a resposta. Desculpa. Porque, coisa de professor imagina, também. Né? Imagina que você pega um agregado numa jazida, você pega um agregado natural da jazida, você tem você tem uma previsibilidade maior do comportamento do material. Então, apesar que assim, você pega uma frente de lavra, você tem uma certa variação, mas que é uma coisa mais previsível. Sim. Qual que é a forma que eu estou dizendo? Né? Você vai na jazida, você faz uma prospecção. Eu não consigo fazer uma prospecção do material que vai vir por uma usina de reciclagem. Já começa por aí. Correto. Então, assim, é mais difícil você ter um controle disso. Né? E o material que vem, você tem que ter justamente a forma de separação. Né? Você imagina, você tem materiais de diferentes densidades, diferentes resistências, diferentes durezas. Então, ao ponto que, por exemplo, acaba levando, por exemplo, o exemplo de vocês aqui, né? Vocês trabalham com foco em resíduos de concreto. Você consegue ter uma previsibilidade maior. Sim. Então, os outros que trabalham com reciclado misto é um pouco mais complexo. Então, não quer dizer que não dê para usar. Você tem que aprender como usar e aonde utilizar. Sim. Né? É o grande desafio não só do resíduo de construção e demolição, mas os resíduos como um todo para ganharem o caminho das Índias para chegarem a virarem coprodutos. Né? Um exemplo, por exemplo, escória de alto forno. Era o patinho feio, tal, aquela coisa toda. Quando os cimenteiros começaram a observar com mais cuidado, começaram a incorporar, hoje é o produto desejado das cimenteiras. Né? Sim. Então, por quê? Levou décadas, né? a aplicação, ter a experiência do uso, ter o benefício, né, que a escória traz para o cimento, porque ele traz vários benefícios, durabilidade, né, ao ponto que é um material que ninguém se discute mais. Eu acho que o resíduo de construção ele tem que conquistar esse espaço. Por exemplo, de repente, para um agregado leve, o resíduo de construção como agregado, ele traria esse benefício como agregado leve. O que, por exemplo, um basalto, outro agregado, de repente não. Diferente. Então, vamos tentar utilizar, né, encaminhar ele para ter muito mais volume de uso e muito mais experiência, ao ponto, quando chegar na condição de norma, ter resultados de 30 anos de uso daquele produto. Então, tem alguns resíduos que eles fatalmente vão ter que seguir essa trilha de conhecimento, de ganho de experiência para poder, né, inclusive dos limites de norma. Desculpa, e tem uma coisa que o Fabiano falou que é importante, que é quando se conseguir ter uma previsibilidade com essas características onde é possível aplicar. Porque eu acho que é uma rota, né? Se você não cria uma rota tecnológica de aplicação daquele produto com aquelas características, até para ter um sucesso maior. Como utilizar? Exatamente isso, como utilizar. Não existe agregado reciclado proveniente do resíduo da construção ruim. Existe ele para aplicações limitadas. Perfeito. Então, alguns agregados são limitados apenas para pavimentação. E aí, acho que o principal desafio das usinas, algumas regiões isso é possível, Fabiano, outras não, que é controlar a matéria-prima.
Então, por exemplo, na usina que estamos hoje em Santo André, ela faz um controle de matéria-prima. Ela separa resíduos de concreto e resíduos cimentícios. Outras usinas não é viável fazer esse controle de matéria-prima. Então, veja, não é que o agregado que ela produz é ruim, mas é para aplicações limitadas, né? Não serve para todas as aplicações. Essa usina a gente fornece, inclusive, areia para o mercado varejo, que é para argamassa, assentamento de bloco e tal. Por quê? Justamente por esse processo do controle de matéria-prima, por um processo de classificação também, que consegue classificar areia ali. Então, exatamente isso. Essa foi o recado certo para as usinas. Como utilizar, não é? E tem uns achados, né? A gente tem experiência própria, o Rafael também, de pedreiro que usa a areia do Rafa para fazer reboco e não quer mais usar outro material, porque dá uma plasticidade boa, o acabamento é legal, né? Ele acha, tem cimento aqui, já... não é verdade, mas assim, é uma aplicação que deu certo em alguns casos, né? Eu, particularmente, tenho uma experiência com tijolo ecológico, feito com resina da construção civil, né? Alguns pré-moldados também. Sim. Eu acho que essa reflexão mesmo de entender o perfil do resíduo, pensar essa rota tecnológica e ampliar ou romper os limites da aplicação. Né? Hoje nós estamos falando que usar o agregado reciclado é sustentável. Fabiano, alguns geradores, algumas grandes obras fazem questão de mostrar que usam agregado reciclado. A gente comentou antes do nosso podcast sobre as calçadas ecológicas, os empreendimentos, eles querem mostrar que utilizam agregado reciclado. Então tem todo um viés sustentável, e aí eles capitalizam com marketing, etc. e tal. Então, uma reflexão aqui para as usinas. Qual gestor, por exemplo, de uma fábrica de bloco não estrutural, um exemplo, uma fábrica de bloco não estrutural, uma fábrica de artefato não estrutural, qual gestor não gostaria de usar o agregado reciclado no seu processo produtivo? Primeiro, tem o fator sustentável e segundo, tem o fator econômico. Mas, na realidade, poucos usam. Sim. E por quê? Compraram o agregado errado. Frustrou, comprou não para aquela aplicação. Então, acho que e olhando do ponto de vista técnico, Fabiano, mesmo esse exemplo que o Rafa trouxe, tem a questão sustentável, tem a questão econômica. Como que a gente controla tecnicamente? Por exemplo, quais são as observações que uma usina tem que ter, ou uma fábrica de bloco, na utilização de um agregado? Né? O que o IPT pode oferecer do ponto de vista de laudo, de procedimento, de avaliações, análise, e o que ele pode ali na prática observar? O que você teria para... Atualmente existe algumas normas para definir a qualidade de resíduos de construção e demolição. Mas assim, o que acontece? Quando você pensa muito na questão da normalização, aí você fica dentro da caixinha. Sim. Né? Por exemplo, tem poucas normas a respeito. Né? Poucas. Pega a série 15, pouquíssimas. É aí que o IPT pode contribuir como o Instituto de Ciência e Tecnologia, né? Tanto quanto também a academia, de tentar ampliar ser mais ousado, né? Sair um pouco desses limites. O que é? Fazendo alguns usos, alguns projetos, tentando fazer dentro daquela normalização, mas buscando outras aplicações. Né? Então, o IPT ele pode contribuir para isso, para ampliar. Né? E a questão de ensaios, imagina que todos os ensaios que se faz em agregado, né, normalmente, você pode aplicar no resíduo de construção. Ele vai dar parâmetros diferentes. Absorção, questão, né, de granulometria, né? Quer dizer, você pode utilizar os mesmos ensaios que são conhecidos e tentar buscar os ajustes de rota para poder tornar aquele uso mais, né, abrangente. Perfeito. Né? Não dá para chegar e falar assim, olha, busca o IPT que ele aplica a norma e te dá. Não, eu acho que uma mensagem para as usinas buscar inovar. Né? Buscar inovar. Né? Tipo de britador, de repente, poxa, eu gostaria de testar um outro tipo de britador, um outro sistema de separação, né, classificação, né? Então, o IPT pode contribuir muito nisso daí, de buscar, como falar, ser disruptivo ao ponto de tentar achar uma abrangência maior para o uso desse material. A gente teve uma experiência junto ao IPT também, alguns anos atrás, e laudamos uma areia que a gente estava colocando no varejo. E entre todas as discussões, aí, um pouco o que o professor falou mesmo, a gente trouxe outros elementos para corroborar com aquela análise, porque a análise de classificação de agregados finos era limitada, mas eu queria fazer uma
um paralelo para uso estrutural, para outros usos, enfim. O ponto que ficou mais crítico em toda a reflexão foi o sulfeto e o sulfato, que dá uma porcentagem grande dentro do material pulverulento, dos finos. Qual que é a avaliação técnica que o senhor tem disso? Então, o sulfeto ele é o sulfato, vamos pelo sulfato. O sulfato ele pode interferir justamente na questão da pega do cimento, né? Dos tempos de pega, né? Porque o cimento ele recebe uma quantidade de sulfato de cálcio para justamente controlar o tempo, né? Se você colocar um resíduo que tem uma quantidade além do que já foi adicionado no cimento, você pode ter esse problema. Inclusive outras patologias ligadas a sulfato, né? Intrigita tardia, outras questões. Por isso que precisa controlar bem essa quantidade de sulfato. E a de sulfeto tem outras questões ligadas à corrosão, né? Então, pH, perfeito. pH, né? Que essa era uma grande provocação, viu, Rafa? Na perspectiva do uso estrutural, né, esses elementos eles são elementos críticos, seja para a questão da resistência, seja a questão da durabilidade do concreto. E olhando então olhando um pouco para o Encontro Nacional, dentro desse podcast, fala um pouco para a gente como que vai ser esse projeto de parceria junto com a Abrecon, né, porque todos os nossos ouvintes, os nossos gestores, líderes de usina estão ansiosos para isso, tudo bem que eles vão saber mais do Encontro Nacional, mas dá uma palhinha para a gente. Uma palhinha, né? Então, dá um spoiler. Contar um pouco a história de como nasceu, né, essa ideia. Então, assim, o IPT, há alguns anos, já fez diversos projetos, né? Mas um projeto que foi muito interessante, foi feito justamente com um pesquisador, o Sérgio Ângulo, foi o desenvolvimento de um kit, um sistema de RCD, de classificação, né? Que pode ser transportado e utilizado, por exemplo, em algum ponto de alguma prefeitura que queira ser estimulada a utilizar o resíduo de construção. Então, pega o material, faz um peneiramento preliminar, depois aquele próprio material é utilizado como subbase, né? Então, esse aparelho estava no IPT, fizemos alguns projetos e ele estava lá, né, aguardando outros projetos com prefeituras, principalmente ligado ao PATEM, né, que é da própria Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado, né? E, paralelamente a isso, a Universidade de São Paulo, através dos seus professores, estimularam alguns projetos, dentro dos quais destacou o projeto de 2, 3 colegas lá da USP, e que eles montaram uma usina piloto para processamento de agregados reciclados, né, lá com lavagem, com todo um processo, né, para produção de finos para argamassa, enfim, né? E nós tínhamos esse outro kit. E o Sérgio Ângulo, depois de um tempo, saiu do IPT, foi para a Escola Politécnica. E a gente volta e meia troca figurinhas, né? Sempre estamos juntos, conversando. E a gente tem sempre muito desejo de ter uma proximidade maior de desenvolver projetos, né? E esse equipamento estava descontinuado dentro desses projetos e o meu também meio descontinuado. Conversa vai, conversa vem. Eu falei, Sérgio, puxa vida, a gente precisaria de desenvolver algum elo com algum parceiro para a promoção do conhecimento, do desenvolvimento de treinamento, né, de pessoas, para poder, justamente, daqui a uns anos, ter um aculturamento maior, né? Será que não tem ninguém? Aí ele falou, poxa, tem um pessoal da Abrecon. E aí, através do Levi, né, nós fizemos um contato. Então, qual que é a ideia do projeto? A Escola Politécnica está cedendo, da Universidade de São Paulo, está cedendo esses equipamentos. Nós também estamos cedendo o kit e levando para uma PPP, né, ligado à Abrecon, né, lá em Jundiaí. E qual que é a ideia? Essa parceria, a gente, através de um comodato, esses equipamentos ficarem instalados nesse lugar e para um projeto, a gente estamos chamando de projeto piloto, né, projeto escola, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a nossa ideia? O RCD Lab. O RCD Lab, né? A gente está ainda definindo, né, um nome, mas assim, qual que é a ideia principal? Pegar justamente essas TRLs mais baixas, né, e tentar, através desta planta, oferecer com abertura total, né, disponibilidade de utilizar ela. Se algum quiser fazer pós-graduação e quiser utilizar uma operação, pode. Se quiserem fazer um treinamento em loco de alguns recicladores, vai estar à disposição. Se o IPT aparecer algum projeto
né, com uma prefeitura, quiser processar o material lá, levar. Então, ser um polo para poder desenvolver essas parcerias e torná-las um pouco mais a realidade. Não ficar, por exemplo, o IPT tentando fazer algo, a Poli tentando fazer outra, a Brecon, os parceiros. Não, tentar empurrar numa mesma direção, no mesmo esforço, para poder produzir os valores, de produzir materiais e produzir a ideia, né? E independente do IPT. Porque, assim, às vezes o pessoal tem a visão, mas vou ter que ter uma contrapartida do IPT. Não, a tua contrapartida vai ser na unidade. Porque, para nós, assim, o importante é ter disponibilidade da unidade, a Brecon vai ter disponibilidade, a Escola Politécnica, ou mesmo uma outra universidade, ter acesso, né? Olha, quero processar o meu material, quero desenvolver, vai estar livre, né? E a Brecon vai ser a responsável em canalizar isso e ajudar a gente a colocar em marcha, né? E o IPT, com conhecimento de base que nós temos, né? Inclusive nós temos alguns projetos pagos pela Secretaria de Desenvolvimento que poderíamos estimular a ter horas o suficiente para colaborar em alguma coisa nessa unidade. Assim, nosso sonho como colegas, né, é de repente daqui a pouco, passa uns anos, ter uma unidade um pouco mais autônoma, ao ponto de que daqui a pouco resíduo de construção, poxa, nós temos até uma escola, né, as universidades, em vez de elas criarem por exemplo, dentro da própria unidade, não, já vai lá para Jundiaí, loca esse espaço, quer dizer, usufrui realmente de forma bem desprendida. E aí está sendo cedido esses equipamentos e também o conhecimento que se adquiriu na sua operação, que vai ser, de alguma forma, ensinado, transferido e multiplicado. Um grande laboratório voltado para resíduo da construção e demolição. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E isso fomenta, né? Fomenta a questão de mais pesquisa, mais desenvolvimento, mais inovação, né? E a Brecon, como sempre, vem sendo pioneira nesse processo, agora com uma parceria tão especial. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, nosso Esquenta, e só foi alguns pontos que a gente vai discutir no Encontro Nacional. Queria agradecer já de antemão a participação e dizer também, Fabiano, que eu também comungo dessa linha, porque já dei aula na academia, sempre envolvido na questão da pesquisa, né? E respeito muito esse tipo de trabalho, né, que o senhor faz, né, todos os amigos fazem, e dizer que esse é um caminho, porque não adianta a gente deixar a academia longe da prática, né, ficar aqui elaborando coisas que não tem escala, não tem aplicação, e aqui a prática, a realidade sendo limitada e até tendo até preconceitos, né? Porque a técnica e a tecnologia não chega para ajudar. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial, né? Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Rafael também, muito obrigado, né? Nós vamos ter mais esquentas por aí. E lembrando, quem quiser se inscrever no site da Brecon. André, eu gostaria de agradecer ao Fabiano pela presença. Fico muito feliz, Fabiano, em ter alguém como você olhando para o resíduo da construção civil. Eu tenho certeza que com isso a gente vai conseguir quebrar algumas barreiras para novas aplicações do agregado. Obrigado, André. Obrigado, Fabiano. Fabiano, eu gostaria de dar uma lembrança aqui que a caneca da Brecon comemora os 10 anos da Brecon. São 10 anos, é uma associação nova, mas que conseguiu grandes avanços aí para o resíduo da construção e demolição. E mais uma vez, obrigado. Uma pequena lembrança aqui. Obrigado. Ainda não é uma cerâmica reciclada, mas quem sabe. Gostaria de agradecer o convite, né, mais uma vez, estar com vocês, né? Sempre um prazer, né? Me coloco à disposição quando precisar. Também, se precisar trazer outros colegas, né, para tratar de assuntos bem mais aprofundados, né? Podemos, de repente, preparar algo, né, para vocês. Também deixar aberto o convite para os colegas que estão nos ouvindo, né? Os recicladores também, quiser conhecer o Laboratório de Materiais para Produtos da Construção, nossas portas estão abertas, né? Posso dizer assim que eu já visitei vários laboratórios, né? E posso dizer assim, não porque eu trabalho lá, mas porque é uma realidade. A gente tem investido bastante em infraestrutura, um laboratório não deixa a desejar, em vários laboratórios que eu já visitei no mundo, inclusive. É um laboratório bem completo, né? E uma equipe bem motivada para poder recebê-los de braços abertos para a gente, de repente, fazer algum projeto, ou até discutir sem compromisso também, para a gente poder alavancar, né?
Temos feito muita colaboração com as universidades, diversas pós-graduações passam com a gente, né? Com as dificuldades de encontrar parceiros para executar os ensaios, com metodologias muito especiais nós temos feito, né? Então, sempre é um prazer colaborar e fica o convite para vocês também, os dois aí, visitar a gente lá. Muito obrigado. É um prazer, tá bom? Obrigado. E bora lá se inscrever, abrecom.org.br. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.